Olá. Capítulo 4. Esdras, capítulo 4. Versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus. Na parte da manhã nós vimos como Deus usou então o profeta Ageu para encorajar, para estimular o povo naquela obra que ficou 16 anos paralisada. O Senhor tinha uma mensagem de confronto para eles e transmitiu por meio de Ageu. Nós vamos agora olhar como o outro profeta mencionado aqui, o profeta Zacarias, é usado pelo Senhor para a mesma finalidade, estimulá-los naquela obra. Então vamos abrir o livro de Zacarias. Obrigado. Finalzinho do Antigo Testamento, último livro, capítulo 4. Confesso para os irmãos que eu gosto muito, muito mesmo, de estudar as profecias, e o livro de Zacarias é um dos meus livros da Bíblia que eu mais tenho apreço, que eu mais me empolgo na hora de sentar e estudar. Realmente um livro bem interessante. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse: essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Um versículo conhecido esse. Agora, versículo 9. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Quem estava duvidando que a obra da reconstrução era para aqueles dias, para aquela geração, para aqueles servos, o Senhor estava dando o seu aval definitivo. Zorobabel começou a obra e essas mesmas mãos irão terminá-la. Versículo 10, um versículo que já foi mencionado aqui pelo irmão Maurício. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á, vendo o prumo na mão de Zorobabel. O dia dos humildes começos. Vamos agora para o capítulo 8 aqui de Zacarias. Capítulo 8, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Vou fazer uma pausa na leitura aqui. Estamos no versículo 5. Repara aqui, o capítulo 8, vou ler aqui fazendo algumas pausas.
ele está falando da cidade de Jerusalém, restaurada, rica, cheia de movimento, cheia de criança brincando na rua, cheia de idosos, que era o cenário contrário que eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo numa cidade cheia de escassez, cheia de escombros, cheia de ruínas, e o Senhor está dizendo, eu voltarei a habitar no meio de Jerusalém. Versículo 3, vai ter velho, vai ter criança. Continuando então, versículo 5, as praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Versículos 7 e 8, Deus está dizendo que iria trazer o povo de longe. Lembra daquelas passagens que diz o seguinte, ainda que um judeu esteja lá nas estrelas, de lá eu tiraria ele, de lá eu o tornaria a buscar. Ainda que estejais nas terras mais longínquas, de lá eu te buscarei. O Senhor está profetizando aqui o retorno dos judeus para habitar de novo e fazer daquele país um país rico, um país próspero, um país com população pujante. Agora era um país morto, o Senhor está dizendo, eu vou trazer todo mundo que está espalhado no Oriente e no Ocidente. Versículo 9, assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as mãos de todos vós, que nesses dias ouvis essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Versículo 11. Mas agora não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Olha como o Senhor vem consolar esse povo. Com Ageu, Deus confrontou. Com Zacarias, Deus está consolando. Versículo 12. Porque haverá sementeira de paz. A vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei em fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temais. Ele está dizendo, eu vou ajudar vocês, eu vou fazer o bem, sejam fortes as vossas mãos, para quê? Para reconstruir. Versículo 16, olha o que Deus exigiu daquele povo. Veja que não é uma exigência muito alta. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Será que Deus quer isso de nós hoje? Né? Nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor, diz o Senhor. Versículo 20. A visão do versículo 20 a 23 seria incrível para o povo pobre, destruído, desprezado, pilhado, que está ouvindo isso aqui agora. Olha o que diz do versículo 20 em diante. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém, que eles estavam reconstruindo, ao Senhor dos Exércitos, e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens
de todas as línguas das nações. Pegarão, sim, na orla da veste de um judeu e lhe pedirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Que o Senhor possa abençoar o estudo da sua palavra nessa noite. Amém. A mensagem de Isaías para aquele povo é bem interessante, porque Ageu vem e traz uma mensagem atual, focada no presente. E ele diz, olha, no presente vocês estão preocupados com as suas casas, com as suas obras particulares, com as suas questões, e a casa do Senhor está ficando em último plano, né? Agora, Zacarias, ele vem com uma mensagem não tão ancorada no presente, mas ele vem com uma visão do futuro. Não é à toa que muitas vezes, né, o livro de Zacarias, ele é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Aqui em Zacarias, o Senhor abre a visão para Israel lá dos tempos finais, coisas que ainda nem aconteceram. Em Zacarias nós temos predições sobre o Armagedon, sobre o aparecimento do Anticristo, coisas lá do Apocalipse estão aqui enchendo as páginas de Zacarias. E é muito curioso pensar o seguinte, bom, como que Deus usa esse tipo de assunto para encorajar o povo numa coisa tão prática que era se lançar a obra de uma construção do templo? O que tem a ver o futuro? O que tem a ver coisas que aconteceriam para lá de milênios, né, de séculos adiante? Como que isso seria energia para o povo? Como que isso poderia funcionar como uma injeção de ânimo? E daqui eu faço um pequeno parêntese, antes de nós continuarmos. Talvez tem gente que vai dizer assim, que não, olha, eu não vejo tanta utilidade no estudo de profecia. Parece coisas desconectadas com a minha realidade, estudar eventos futuros, né? Mas quase 1/4 da Bíblia é profecia. E Deus é o único Deus que entrega coisas do futuro e diz, paga para ver se não vai acontecer isso. Ele desafia as pessoas no livro de Isaías dizendo, procurai e vasculhai se tem outro Deus de outra nação que é como eu, que digo sobre o futuro e acontece segundo o meu conselho. Procura. Teve um dia que eu aceitei o desafio do Senhor. Então vou procurar. Comprei um Alcorão. Você acredita que no Alcorão não tem profecia? Você acredita que as religiões orientais não têm profecia? Talvez tenha um chute daqueles mais genéricos. Que o mal vai vencer, o bem vai vencer o mal, umas coisas assim. Mas as profecias do Senhor, olha o tipo de profecia. Vai ser tal perto do rio tal, e vai ser o rei fulano de tal, e que vai ser assim, 10 homens pegarão na orla da veste de um judeu. São detalhadas. Se você abre o livro de Daniel, se você abre o livro de Ezequiel, ele fala que o templo vai ser reconstruído com tais e serão tais metros, por tanto de altura. São profecias assim intrigantes. E se 1/4 da Bíblia foi profecia no momento em que foi escrito, mais ou menos a metade se cumpriu literalmente. Já foi profecia cumprida no passado. Estamos no meio da história, né? Se metade já foi cumprido, a outra metade também vai ser. Parêntese do parêntese, tá? Se a primeira metade foi cumprida literalmente, a segunda também vai ser literalmente. Será que quando fala em Apocalipse que a terra vai morrer 1/3? É isso aí mesmo. Não procure deixar os pensamentos soltos, porque é um princípio, cumprimento literal da profecia. Mas, enfim, o Senhor entregou, pela boca de Zacarias, um monte de informações sobre o futuro, não é? Então, o significado de como isso pôde encorajar aquele povo é que, pela boca de Zacarias, eles entenderam que aquela reconstrução humilde, o dia dos pequenos começos,
ela significava, ela dava ensejo, ela era um feixe de luz, ela era o começo de uma restauração gigantesca. Quando o livro de Esdras vai falar desse templo que eles estavam reconstruindo, é engraçado, porque todas as vezes que o templo é mencionado na Bíblia, a Bíblia dá medidas para o templo, são 3 medidas, né? Largura, altura e comprimento. Mas a Bíblia dá, no livro de Esdras, só 2 medidas, largura e altura. Isso nos leva a entender que essa reconstrução que eles fizeram era basicamente um pórtico. E lá em Esdras, os idosos que tinham presenciado o templo lá de trás destruído, quando viram aquilo, choraram, lamentando, comparando com a glória do templo anterior, falando, gente, isso aqui é um nada. Esse templo que a gente está construindo, ele é quase um puxadinho do templo anterior. Isso realmente era um humilde começo. Realmente, isso aqui era uma obra tocada em meio à pobreza, era uma obra tocada em meio à escassez de dinheiro, como nós pensamos hoje cedo. Era uma obra que eles estavam sacrificando tudo para levar aquilo adiante com medo dos inimigos, com medo do decreto real que proibia aquela obra, com medo de tirar dinheiro do bolso, colocar na obra e faltar para a própria família. E era uma obra humilde toda a vida. Mas que interessante. Uma forma do Senhor encorajar eles era mostrar que aquele humilde começo era um começo. E aquilo levaria a coisas grandiosas. Quais coisas? Então o Senhor pega os olhos daqueles judeus, pobres judeus, e direciona milhares de anos para frente. Você está reconstruindo Jerusalém hoje, não é? Olha como vai ser Jerusalém no futuro. Está aqui a visão. Você está reconstruindo o templo hoje. Olha como vai ser a adoração a Deus no futuro. Então ele vai conectando a reconstrução deles naquele momento com uma visão bem para frente, né? Então havia planos superiores para o futuro, mas nada disso seria possível se no presente a coisa começasse pequena. Eu vou confessar para os irmãos uma dificuldade minha. Eu tenho dificuldade em pensar em começar uma coisa pequena, né? Muita dificuldade. Parece que tudo que eu vou começar, eu fico pensando em, mas onde isso vai dar? Qual que é a finalidade maior disso? E às vezes o Senhor quer de nós coisas realmente pequenas. A fidelidade em pequenas coisas. Então, eles estavam ali reconstruindo e o Senhor começa a falar, olha, essa Jerusalém que vocês estão colocando de pé de novo, ela vai ser um local de glória no futuro. O Senhor disse em Deuteronômio, ele disse em Samuel, ele disse em Crônicas, algumas vezes, que aquela cidade, será que é a mesma cidade lá do Oriente Médio hoje? Aquela Jerusalém lá? Ou é outra coisa, hein? Ele disse que a cidade de Jerusalém é o local que ele escolheu para colocar o seu nome no meio da nação, no meio do continente, no meio do planeta. É aquela cidade lá. Isso ainda vai acontecer durante o milênio. E eles começam a perceber, então o que a gente está fazendo não é tão pequeno assim. Porque nós estamos limpando as ruas, levantando casas, muros e reconstruindo uma coisa que tem uma finalidade bem maior. E é isso mesmo. E o Senhor disse, olha, no versículos 3, 4, 5, 6 que lemos aqui, essas cidades vão ter praças, vai estar cheio de menino. Isso é interessante Deus mencionar as crianças. Que vai ter menino correndo na rua. Isso é maravilhoso. Igrejas onde tem choro de criança, igreja que tem criança correndo quando termina a reunião. Isso é maravilhoso. E o Senhor diz, olha, essa cidade vai estar empesteada de criança brincando e velho andando na rua. Vai ser uma coisa cheia de gente. O livro de Jeremias mostra como eles achavam que seria Jerusalém dali em diante. Assim diz o Senhor, vocês dizem que esse lugar está devastado e ficará sem homens nem animais.
Era o pensamento deles. Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, ele diz: mais uma vez se ouvirão vozes de júbilo e de alegria, voz do noivo, música do noivo e da noiva. Eu mudarei a sorte dessa terra, como antigamente. Haverá novamente pastagens. Então, irmãos, se somos o povo de Deus, como eles eram, nunca é o fim, não era o fim para Jerusalém. Ainda teria a música do noivo, da noiva tocando, ainda teria festa, ainda teria alegria naquela cidade. E é isso que o Senhor está dizendo. Agora, os olhos deles saltam para algo muito superior. Além de uma cidade com gente, com efervescência, com comércio, com alegria, com música na rua e todas essas coisas, ele diz: essa cidade vai ser o centro da adoração mundial. E ele fala que as pessoas de outras nações viriam até ali para encontrar-se com o Senhor. Já pensou no que era um judeu pobre, destruído, só com a roupa do corpo, ouvindo um negócio desse? Você acha que isso iria animá-lo? Ou não? E ele disse: olha, nessa cidade virão muitos povos, poderosas nações, e vão pedir pelo amor de Deus para um judeu, segurando na roupa dele enquanto ele passa, 10 homens segurando na roupa de um: me leva com você. Eu ouvi dizer que Deus está no meio de você, então eu quero entender sobre esse Deus. Eu quero saber como ele é. Eu quero saber o que ele pensa das coisas. Me leva, me mostra Deus. É interessante pensar que o povo de Israel deveria ser, eles falharam nisso, mas deveriam ser um testemunho para todos os povos. Mostrar Deus para as demais nações, né? E hoje essa responsabilidade está conosco. Irmãos, isso deveria funcionar mais ou menos conosco. Das pessoas se apegarem a nós e dizer: eu quero ir com você, me mostre esse Deus, por favor. Eu ouvi dizer que ele está na sua igreja. Eu ouvi dizer que lá tem estudo sério da Bíblia. Eu ouvi dizer que lá vocês levam Deus a sério e que lá tem perdão para os meus pecados. E que lá eu posso encontrar uma família de fé que vai me ajudar, vai me amparar, vai me orientar, vai orar por mim. Por favor, me leva com você. Eu quero encontrar com Deus. Essa missão eles falharam. Mas nós podemos ser bem-sucedidos nela hoje. Mostrar isso para as pessoas. Será que as pessoas do nosso trabalho agarrariam na orla das nossas vestes e diz: me leva com você, eu quero ver Deus? Né? Por favor, os vizinhos da rua: onde você está indo? Estou indo para a reunião. Olha, eu quero ir com você. Como é esse Deus que você serve? Talvez nós, assim como eles, né, tenhamos falhado em, como diz Pedro, mostrar as virtudes de Deus para todas as pessoas. Mas o fato é que no futuro esse testemunho deles será restaurado. E eles definitivamente, isso vai acontecer em Jerusalém. E eu fico pensando como que os judeus aqui encararam essa notícia. Pensa um pedreiro trabalhando na obra do templo, ouvindo isso. Mas como assim? Eu só estou virando aqui uma maceira de argamassa. O que eu tenho a ver com as nações vindo adorar aqui? Aqui? Olha, isso aqui são 10 fiadas de tijolo. Isso aqui não é possível. O Senhor queria que eles enxergassem as glórias futuras como consequência daquele trabalho deles, né? Talvez as irmãs, né, da cozinha vão pensar assim: conversão de almas no acampamento, vidas sendo edificadas, né? Pessoas voltando para suas igrejas e testemunhando, e uma grande colheita espiritual sendo feita no acampamento. Mas eu só estou picando cenoura, né? Eu só estou aqui passando a manteiga. Sabe que o pão que você comeu hoje no café da manhã, alguém passou a manteiga nele? Você parou para prestar atenção nisso? Sempre é um começo, um humilde começo. Você não precisa pensar em servir ao Senhor
de maneira grandiosa, mas nossa, agora eu estou animado, eu vou lá, eu vou evangelizar a minha escola inteira, eu vou ser missionário na África. Calma. As coisas começam pequenas. Essa é a mensagem de Zacarias. Aquela alvenaria, aquela obra humilde, pequena, desprezível, aquilo teria uma consequência gigantesca. As irmãs que trabalham na cozinha estão alimentando pessoas que irão se converter nesse acampamento. Queira Deus. Né? Alguém varreu esse salão hoje. Né? Alguém foi comprar, nem tem ideia de quem seja, alguém foi comprar o pão, alguém pagou a conta de luz desse local, talvez. Pessoas organizaram os travesseiros, as fronhas e os colchões, e todos vão contribuindo para a obra de Deus, mas meu irmão, meu serviço é muito pequeno. Como que você está falando que a consequência do meu serviço ela desemboca em conversão de almas? O que tem a ver? A fronha do lençol, irmão, eu só consigo mexer com coisa pequena, eu não sou um pregador, eu não estou à frente, mas é isso mesmo. Tudo que a gente faz para o Senhor sempre é um começo de alguma coisa, a gente nunca sabe aonde aquilo vai dar. A gente nunca sabe aonde vai dar a consequência de uma pessoa que a gente convidou para a reunião. A gente nunca sabe a consequência de um folheto que a gente entrega na mão de uma pessoa, aonde aquilo vai parar. Estava comentando com o irmão Marco Aurélio hoje, ele disse, eu comprei tantas boas sementes, né? Aquele devocional evangelístico. E eu disse, olha, teve uma vez que eu trabalhei numa empresa, trabalhei poucos meses lá, e tinha um lugar lá de esquentar o almoço, né? A gente levava a comida de casa, e era uma pequena copa com uns livros profissionais ali na estante, livros que tinham a ver com o trabalho, enfim. Cheguei ali um dia para esquentar a minha marmita e olhei uma boa semente ali, mas eu não tenho ideia de como aquilo foi parar ali. Realmente é uma semente que o passarinho pega e leva, o vento toca, e a pessoa que deu aquilo para alguém não fazia ideia que aquilo iria parar numa prateleira de uma empresa e que alguém, num horário de almoço, poderia pegar aquilo e ser despertado. A gente não sabe. É sempre um pequeno começo. Aquele folheto, aquela literatura que você coloca na mão de alguém, aquilo vai voar. Aquilo sempre é um começo, irmão. Sempre é o Senhor começando a sua obra por meio de coisas desprezíveis, por meio de coisas fracas. Quantas igrejas começaram na casa, na sala de pessoas analfabetas, pessoas que não tinham condição de pregar, de evangelizar, mas elas pensaram, eu vou abrir minha porta para que outros venham aqui. Quantas igrejas não começaram quando famílias disseram, olha, a minha casa pode ser um ponto de pregação. E aí começaram a ir gente lá e começou a visitar, e outros começaram a crer, e o Senhor derramou ali o Espírito Santo dele para salvar almas, para engajar almas. Tudo começou de uma forma pequena. O Senhor Jesus efetuou o plano de Deus para a salvação mundial. E ele não desceu aqui com 30 anos de idade e disparou a pregar. Ele começou como um bebezinho de 40, 50 centímetros. E precisou da mamãe limpar ele. Começou pequeno e quando ele começa a pregar, ele chama 12 pessoas. Quantos crentes existiram no mundo? Ele começou com 12. Tudo começa pequeno e isso não pode nos desanimar. Estava conversando com o irmão, ele falando, olha, a gente não pode desanimar de reunir em igreja pequena. A minha igreja não tem jovem, a minha igreja ela é pequena, eu não sei, eu me sinto enfraquecido num local. Irmãos, queira Deus que isso aumente, que multiplique. A gente não pode desanimar com o dia dos pequenos começos. Quem é fiel no pouco, o Senhor vai dando mais oportunidades. Então, o Senhor queria encorajá-los no dia dos começos mínimos, né? E colocá-los para frente com essa visão. Quando eles enxergam aquela grande obra de Deus naquele país que estava começando com aquela obra tão pequena,
essa parte de Jerusalém restaurada, Jerusalém reedificada, ela é só uma fresta das grandes coisas que Deus estava fazendo por eles naquele momento e que serão feitas novamente no futuro. Jerusalém foi restaurada pelas mãos daqueles fracos homens. E no futuro, Jerusalém vai ser restaurada de novo. O Senhor trouxe os judeus da Babilônia, quem sabe um pouco que estava na Síria, e trouxe ali aqueles milhares de pessoas para engajar naquela obra. No futuro, aliás, no presente, o Senhor de novo está congregando os judeus lá naquela terra. O que aconteceu com eles aqui é o que aconteceu hoje e vai acontecer. No ensino médio eu tinha um colega, um amigo, tinha muito orgulho de dizer que era judeu. Um judeu raiz, né? Porque tem os Nutellas, né? Ele era o raiz. Ele tinha coisa de judeu, não sei o que de judeu. Pegou um avião com a família, foi morar em Jerusalém. Está lá. Os judeus estão voltando para lá. E o Senhor... Gente, a gente estava conversando com uns colegas aqui, uns irmãos, os jovens ali, depois do estudo de ontem. Como é engraçado quando a gente vive no meio da profecia, só que ela acontece de forma gradual, diluída, e as pessoas não veem o que está acontecendo. Mas o Senhor falou, eu vou reunir do Oriente, do Ocidente, dos lugares mais longínquos, e eu vou trazer de novo. Aconteceu com eles, espelho de algo maior no futuro, não é? Uma coisa que aconteceu com eles, avivamento espiritual, vai acontecer de novo com Israel no futuro. É curioso que Israel sempre volta para o Senhor, desde os dias de Juízes, só com traumas, só com tragédia. Deus sempre usa as dores, o sofrimento, a vara, o castigo para aproximar Israel dele. E o Senhor usou isso no exílio e agora eles voltam. Olha como eles estão humildes aqui. Não estão orgulhosos mais, como nos dias de Jeroboão, como nos dias de Manassés. Agora eles estão quebrantadíssimos. E o Senhor usa aquele trauma do exílio para expurgar os deuses estranhos do coração deles. De novo no futuro, Deus vai usar os dissabores do anticristo para trazê-los de volta. Aconteceu aqui, espelho de algo maior no futuro. E mais um parêntese, nós somos exatamente como eles, né? O Senhor muitas vezes usa os traumas para nos trazer de volta. Seria muito bom se nós conseguíssemos, se nós tivéssemos o drive mental de olharmos para o Senhor no tempo bom das coisas, né? Mas quando as coisas vão bem, às vezes a gente pensa, nossa, mas eu acho que eu sou um pouco melhor que meu irmão mesmo. Esses irmãos são desanimados, esses irmãos, pelo amor de Deus, eles nunca se engajam, porque eu estou bem. Eu começo a me orgulhar. Eu começo a me soltar das mãos do Senhor um pouquinho. Eu começo a deixar Ele ir. Eu começo a abandoná-lo, me preocupar com outras coisas. E daqui a pouco vem o sofrimento. Então eu volto para o Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, olha para a minha vida. Senhor, eu não consigo resolver isso sem o Senhor. Então vira e mexe. Estamos vivendo o que eles viveram. Voltar à reaproximação por meio, né, das dores. Seria muito melhor se nós nos acostumássemos a voltarmos para o Senhor no tempo da bonança, no tempo onde as coisas vão bem. Então eu mencionei aqui 4 tópicos proféticos que estavam acontecendo aqui de maneira pequena, mas que vão acontecer de maneira mais elevada no futuro, e é exatamente isso que Zacarias está dizendo. Vocês estão vivendo algo aqui que vai ser maior no futuro. Quais são os 4 que eu mencionei? Jerusalém restaurada, reunião do povo disperso, reconstrução do templo e avivamento espiritual. Mas eu quero mencionar aqui uma com mais detalhes, daqui até o final do nosso estudo, que é o reestabelecimento da casa de Davi.
o Senhor Deus disse: meu povo sempre vai ter uma lâmpada que vem de Davi para orientação espiritual. O meu povo vai ter um líder, uma liderança que vem de Davi para levar adiante os meus propósitos. E aqui nós temos esse homem, que eu prometi que a gente ia pensar um pouco melhor nele, chamado Zorobabel. Zorobabel era neto de Joaquim, que havia sido o último rei. Esse homem era para ser rei agora. Ele é chamado em Ageu 4 vezes de governador de Judá, porque ele não podia ser chamado de rei. Era só um governador. Israel não tinha mais monarquia. Imagina a cabeça desse homem. Eu estou aqui fazendo serviço de pedreiro, eu estou aqui nesse sol escaldante. Se os meus antepassados tivessem sido homens fiéis, agora eu seria um rei. Agora eu poderia dizer para uma legião aqui de 100 pessoas, pega essas toras de madeira, coloca lá. Ia falar para 200, pega lá, traz para cá. Eu seria rei num trono. Mas agora eu sou um Zé Ninguém, perdido aqui no meio desse monte de escombros, não é? Então a mensagem do Senhor para ele era: não por força, mas pelo Espírito, né? Ele precisaria contar com a ajuda de Deus, porque ele não tinha a força de um monarca. Agora, irmãos, o livro de Zacarias é bem claro que Zorobabel era descendente de Davi, ungido para aquela reconstrução. Mas vem aí um Zorobabel mais elevado, perfeito, ungido por Deus, que vai restaurar Israel, que vai restaurar a adoração do planeta inteiro ao Senhor, na época milenar. Aquele sim vai ser o Zorobabel de fato, não é? Então eu queria trazer algumas aplicações práticas aqui, né? Provavelmente esses pensamentos foram difíceis de digerir para aqueles judeus naquele tempo que estavam lidando com aquela obra tão humilde ali, né? Agora, irmãos, a vida espiritual, ela sempre é olhar para o futuro. Zacarias estava ensinando os judeus a olhar para frente. Quantas vezes nós ficamos presos no passado e isso é uma desgraça para a nossa vida espiritual? Paulo falou o seguinte: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante, para o prêmio da soberana vocação. Esse versículo já me ajudou muitas vezes. Porque imagina se eles ficassem presos nos pecados passados. Ah, mas nós não somos dignos. Ah, nós somos pequenos. Olha o que nós fizemos. Nós queimamos nossos filhos para deuses estranhos e fizemos isso. E a mensagem do Senhor é: isso aí está enterrado. Agora você tem uma trajetória futura. E Zacarias pega os olhos deles e leva para o futuro. Muitas vezes você vai ter um pecado lá atrás que ainda te incomoda. Uma bola de ferro presa na canela que impede você de correr a vida cristã. E quando nós lutamos contra o pecado e não conseguimos vencer, e temos uma consciência maculada, uma consciência suja perante Deus, a gente chega na presença do Senhor e a gente tem desânimo de orar. A gente tem desânimo de falar: Senhor, mas eu estou de novo na sua presença para falar a mesma coisa, Senhor. Será que o Senhor já cansou da minha confissão? Será que o Senhor já desistiu de mim? Lembra do pensamento deles: eu acho que Deus desistiu de nós. Eu acho que nós fomos tão infelizes na nossa ingratidão que Deus não quer mais nada conosco. E Deus vem e manda os profetas, Deus vem e levanta aquele povo. Se você é servo do Senhor, né, às vezes de luto espiritual, o Senhor quer de novo, né, na sua vida o som da festa, como diz aqui. Deixando as coisas que ficam para trás.
quando nós somos orgulhosos. Isso aconteceu comigo, por isso que eu posso falar. Nós pecamos, confessamos para o Senhor, e a Bíblia diz, quando você confessa, Ele deleta, Ele desmancha, Ele aniquila aquele pecado, está lavado. O Senhor me perdoou, mas você não se perdoa. Como que eu pude fazer um negócio desse? Como que eu pude cair? Como que isso vem de um pensamento que achava que você era melhor do que você é. Você não aceitou que você era um pecador, com capacidade de fazer tanta coisa errada que quando acontece você não se perdoa. Mas isso é fruto do orgulho. E isso vem atrapalhando a vida espiritual de muitos irmãos, muitas irmãs, que dizem, eu não consigo esquecer o que eu fiz. Já falei para o Senhor, eu sei que Ele apagou, mas isso me incomoda, mas não deve incomodar. Deixa as coisas que ficaram para trás. Olhos no futuro. O Senhor apagou, então não tem por que você se apegar a isso. Você só se apega por orgulho. Adiante, irmão, levanta a cabeça. E a restauração é olhar daqui para diante. É daqui para frente, porque o Senhor perdoou o que ficou para trás. Nós nunca vamos saber os desdobramentos dos pequenos começos que nós realizamos, né, para o Senhor, né? Vamos pensar, então, para terminar, em alguns possíveis pequenos começos que você pode começar hoje mesmo. O que é que vai acontecer daqui a um ano? Se hoje você decidir um pequeno começo na meta de ler a Bíblia toda, o que é que vai acontecer? Um pequeno começo pode ser um livro de Tito, por exemplo. 5 minutos de leitura para você ler o livro de Tito. 5 minutos. O livro de Ageu, 5 minutos. Mas, se você quiser ler a Bíblia toda, vai ter que ter um começo, certo? E um começo, se você nunca leu, se você não tem experiência, se não tem aptidão, se é difícil, não consigo desenvolver, esse começo vai ser humilde. Esse começo vai ser pequeno, vai ser cheio de obstáculo, mas sempre tem um começo. Eu compartilhei com vocês que a primeira vez que eu li a Bíblia toda, comecei em Romanos e fui para frente. Por que você não começa nesse acampamento? Eu não digo isso com satisfação, mas eu tenho a impressão que se a gente fizesse uma enquete aqui de quem já leu a Bíblia toda e de quem não leu, o time de quem não leu, né, seria maior. Por que, irmãos, que a gente simplesmente não fala, olha, eu tô com tanta dificuldade na vida, eu preciso entender a vontade do Senhor, a direção. Tá, vamos fazer um pequeno começo? Leia a Bíblia, né? Começo humilde. Começa aí pelos evangelhos ou começa pelas cartas e vai lendo. Quão pequeno pode ser esse começo? Um capítulo? 2 por dia? 15 minutos? Meia hora? Eu tenho certeza que se você experimentar uma leitura completa da Bíblia, a sua vida, quando você tiver terminado a leitura, vai ser outra vida. Você vai ter conseguido força para desapegar de amizades ruins, conseguido força para deixar vícios, conseguido força para vencer pecados que você estava lutando contra eles, e tudo vai ter começado com um pequeno começo. Há uns 4 anos atrás, provavelmente, eu tinha muita dificuldade de conseguir reunir a minha família em torno da Bíblia. Muita dificuldade. E eu não lembrava mais disso, mas eu lembrei disso esses dias. Sempre quando começa o ano, eu vou ali no notas do meu celular e escrevo as metas para o ano. Acho uma coisa legal. Na hora que eu fui digitar, né, inserir ali metas e tal, e dar aquela busca automática das metas dos anos anteriores, eu falei, não, deixa eu ver o que eu estava pensando para trás, né?
E a meta de alguns anos para trás era conseguir ter um culto doméstico uma vez por semana. Olha que meta baixa, né? Uma vez por semana. Irmãos, eu não sei, com a ajuda do Senhor, a gente conseguiu colocar esse costume diário, né? Sentar as crianças em torno da palavra de Deus aberta, ler a palavra de Deus, e as perguntas das crianças vêm, a gente explica, e ali abre tantas oportunidades para falar do pecadozinho no coração delas, e que não quis dividir o brinquedo, e aquilo é inveja, aquilo é egoísmo, e o Senhor Jesus não gosta, e a salvação já começa a ser introduzida nessas conversas. Mas um pequeno começo, um mínimo, desprezível, uma vez por semana. Eu não tinha força, irmãos. Não tinha hábito. Agora, qual o impacto na família em décadas? Se o Senhor permitir, né, a gente ir vivendo, se os filhos crescem e têm filhos também, aonde vai o impacto desse pequeno começo? Né? O que vai acontecer? Outro possível pequeno começo. O que vai acontecer se a partir de hoje você decidir orar pela conversão de uma pessoa específica? Que você pensa, olha, eu não sei se esse daí converte. Um pequeno começo. O que acontece se a partir de hoje você decidir orar todos os dias por aquele problema que você não enxerga solução? Talvez um problema de relacionamento, não sei. Se você simplesmente falar a partir de hoje, diariamente, isso vai estar nas minhas orações, né? Como eu disse aqui, todo trabalho maduro para o Senhor começou com um pequeno começo. A gente estava conversando ali na mesa do jantar. Esse acampamento tem sido um instrumento de Deus para salvar almas há tantas décadas. Eu não sei detalhes da história, mas com certeza foi um pequeno começo. Com certeza foi uma casinha que eu ouvi dizer, em algum lugar, um quadradinho de alvenaria por aí. E alguém com um livro na mão, convidando pessoas para ouvir a palavra de Deus. E foi isso. Foi um começo, não é? As nossas famílias podem ser pequenos começos. A gente estava conversando agora de tarde com uma jovem. Ela dizendo, olha, eu tenho um sonho para a minha vida. Abrir a porta do meu lar para hospedar irmãos. Convidar irmãos para estar na minha casa. Eu disse, mãe, isso é precioso. A partir daí pode vir tanta coisa. Quem disse para nós, irmãos, que a vida cristã é feita de coisas grandiosas, coisas... A gente vive num tempo de ostentação, de aplauso, de mostrar tudo, de postar tudo, de jogar para o mundo inteiro as coisas, mas as coisas do Senhor são pequenas, são diálogos, um diálogo que edifica alguém, um folheto que salva alguém, uma pregação que desperta alguém. De vez em quando ele permite algo grande. Mas a vida cristã é feita sempre de pequenos começos. E isso tudo me faz lembrar de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que o Senhor possa nos encher de ânimo para os pequenos começos que precisam ser feitos na nossa vida. Arrependimento, obra, que Ele possa nos abençoar. Amém. Que o nosso irmão está mencionando. Esse templo foi destruído nos anos 70 do nosso calendário. E hoje você chega lá, está as pedras, grandes pedras daquela construção, estão lá. Algumas com mato, algumas empilhadas em cima das outras. E aquilo me deu uma tristeza muito grande. Porque é um povo
que tem uma promessa de Deus para eles. É um povo com quem Deus tem trabalhado. É um povo com quem Deus tem um plano ainda. Deus ainda vai agir muito na vida daquele povo, está agindo. Uma outra coisa que o nosso irmão falou sobre os 10 homens pegar na orla da veste de um judeu. No local lá no Jordão, onde eles supõem que o Senhor Jesus foi batizado, tem um muro. E esse muro tem, eu não vou me arriscar a dizer todas as línguas, todos os idiomas do mundo, não sei se tem todos, mas tem muitos. O texto que fala do batismo do Senhor Jesus Cristo está naquele muro, cada um no seu idioma. E nós procuramos lá, achamos lá o nosso idioma. Ali tem muitos povos que vão ali, é um local de visitação de muitos povos. Eu vi lá indianos e tantos outros povos, caravanas, indo naquele lugar. E um dia eles vão lá para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um dia Deus vai fazer com que o mundo se volte para aquele lugar. Porque é o lugar da habitação de Deus. Deus disse: eu escolhi Jerusalém. Ele escolheu aquele lugar. Nós não sabemos porquê, mas ele disse: eu escolhi Jerusalém.